Leia a Bíblia em um ano. Dia 19, capítulos 5 ao 7. Moisés e Arão falam com o faraó. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: Deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é Yahvé, para que ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Então eles explicaram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecer-nos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deixeis mais palha ao povo, para fazer tijolos como ontem e anteontem. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatareis nada, porque são preguiçosos. E é por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada no vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entre mentes, os feitores os aprisionaram. Entre mentes, os feitores os pressionavam, espravejando: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: Por que ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha aos teus servos e nos ordenam: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. E depois, imediatamente, e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixarem a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: Que Yahvé nos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. A oração de Moisés por Israel. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor,
por que maltratas o teu povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Deus responde à oração de Moisés. Capítulo 6. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vos aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos fez sair de sobre as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou Yahvé. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés, por causa do desespero e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer ao faraó, o rei do Egito, que faça sair do seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não têm me dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios. Tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, o rei do Egito, que tinham ordens expressas de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. A genealogia de Moisés e Arão. Eis que os chefes das famílias de Israel, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme, estes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amram, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs das tribos de Levi, por ordem de nascimento. Amram tomou por mulher sua tia, Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Amram viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri.
filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcanã e Abissaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, o filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz a um filho chamado Finéias. São estes os chefes das famílias e dos grupos de família da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé, o Senhor Deus, esta ordem: fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Deus manda Moisés falar de novo. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Yahvé, dize ao faraó, rei do Egito, tudo o quanto eu te digo. Contestou Moisés na presença de Deus: Eu não tenho capacidade de falar com facilidade, como, pois, me ouvirá o faraó. Capítulo 7. Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó. O teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será o teu porta-voz junto ao faraó, para que te deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender a minha mão sobre todo o Egito e fizer sair do seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando intimaram o faraó. O cajado de Arão vira serpente. Então Yahvé orienta Moisés e Arão: Quando o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor, então dirás a Arão: Toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do faraó e perante os seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito, que reproduziram o mesmo fenômeno por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e este se transformou em cobras. Mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. A primeira praga: sangue. Então ordenou Yahvé a Moisés: O coração do faraó está irredutível. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele à margem do rio Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: Deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto, e eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: Nisso sabereis que eu sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do rio Nilo,
e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber da água do rio Nilo. Diz mais Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e sobre os seus canais, sobre seus lagos e sobre seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja um sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou o seu cajado e feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos do faraó e os seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se e os egípcios não podiam beber da água do Nilo. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou ao seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços à margem do rio, com o objetivo de encontrar alguma água potável. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo.